Livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Segundo depoimento dos espíritos que se comunicam. Capítulo 13. 13º caso. Tiro da Light, 1927, página 314. Trata-se da manifestação de Miss Felicia Scatcherd, alguns meses depois de sua morte, ocorrida 27 de março de 1927. Miss Felicia fora, em vida, uma das personalidades mais em evidência no movimento espiritualista inglês. Seu nome permanecerá na história, por ter sido ela quem fez as primeiras experiências importantes, de onde nasceram as teorias da fotografia do pensamento e da ideoplastia. Relativamente à comunicação de que me disponho a citar algumas passagens, eis o que escreveu o diretor da Light. Não me é lícito publicar os nomes das senhoras que receberam a mensagem, mas estou apto a declarar que elas nenhuma parte jamais tomaram no movimento espiritualista e que o médium é uma senhora por quem se obtiveram as mais verídicas comunicações que têm aparecido nestes últimos tempos. Grande parte da mensagem em questão apresenta caráter meramente pessoal e contém numerosas provas de identidade, tanto mais notáveis quanto dizem respeito às circunstâncias absolutamente ignoradas dos assistentes e cuja veracidade foi comprovada mais tarde. Posso também fazer notar que Miss Scatcherd diz em sua mensagem que iria ao Círculo Creu, no qual fazia, em vida, frequentes experiências de fotografia transcendental, a fim de projetar a imagem de seu semblante numa chapa fotográfica, o que se realizou pontualmente. Aludiu, ao demais, a um de seus poemazinhos, indicando o tema dessa composição. As senhoras que assistiam à sessão desconheciam esses versos, que foram, em seguida, achados num artigo de Miss Scatcherd, publicado depois de sua morte. Parece-me que esses esclarecimentos tendem a confirmar admiravelmente a autenticidade da mensagem obtida. Aqui vão as passagens que se referem ao assunto com que nos ocupamos. O médium anuncia a presença do espírito de uma dama distinta, morta havia pouco, que deseja vivamente manifestar-se a uma das senhoras presentes. Pergunta: pode dar-nos o nome dessa dama? Resposta: esperem. Vou experimentar. Rudolf. Pergunta: pode completá-lo? Resposta: Felicity. Pergunta: Felicity Rudolf tem alguma coisa a dizer? Resposta: ela está mais ou menos confusa, porém vai tentar. Foi a primeira prova de identidade que o espírito deu, porquanto Miss Scatcherd publicou muitos de seus artigos com o pseudônimo de Felix Rudolf, ao mesmo tempo em que seus íntimos costumavam chamá-la Felicity. Em seguida, o espírito ditou a sua longa mensagem, da qual extrai os tópicos seguintes: minha cara amiga, eu desejava ardentemente comunicar-me com você. Sou ditosa por poder fazê-lo. Orei para que isso me fosse concedido. É um fenômeno maravilhoso. Quantas coisas quisera dizer-lhe, minha querida. Começarei por aqui. Que a morte absolutamente não existe, a significação dessa palavra é um contrassenso. Assim pensei sempre em vida, mas, às vezes, o corpo não estava de acordo com o espírito. Agora o reconheço. Antes de continuar, devo informá-la de uma coisa, a cujo respeito tenho certeza, é que nenhum peregrino do mundo dos vivos chega a este mundo pela mesma porta. O meio que aqui nos recebe se apresenta a cada um de nós de modo inteiramente diverso. Segue-se daí que o que lhe eu dissesse poderia não parecer perfeitamente idêntico a qualquer outra narrativa desse gênero. O trespasse me foi tão fácil. Senti-me cansada e sonolenta, pela manhã adormeci ligeiramente. Foi então que percebi estranhas luminosidades, singulares filamentos luminosos. Senti-me em seguida flutuar no espaço e a minha mente se tornou muito límpida. Pensei: como me sinto bem.
Eu sabia que me havia de curar. Minha inteligência se tornara de novo tão solerte, que já projetava pôr-me outra vez a escrever, para informar aos meus amigos que me sentia como se tivera 20 anos. Era uma estupefaciente sensação de bem-estar. Mas, não tardou que me inteirasse do que significava aquele repentino restabelecimento. Um pouco de sonolência voltou em seguida a se apoderar de mim. Por isso que aqueles filamentos luminosos ainda me prendiam ao mundo dos vivos, entorpecendo-me o espírito. Repousei durante algum tempo. Mas, não se tratava de sono. Era antes delicioso torpor. Uma multidão de recordações antigas e ditosas me invadiam então o espírito. Lembranças do tempo que passei na sua companhia e na de muitas outras pessoas. Porém, tudo isso se desdobrava com tranquila serenidade, sem nenhum choque, sem dissonâncias. Nada do que se verifica de incoerente e desagradável nos sonhos propriamente ditos. Muitas pessoas, dentre as que me eram mais caras, vieram em seguida ter comigo. Havia, entre outras, a mais querida de todas. Minha mãe. Mas, quanto estava mudada! Tornei a vê-la tal como era na sua mocidade. Quisera que todos vós os persuadisseis de que a vida terrena é a parte mais desolada de nossa existência. Na realidade, ela não é uma vida. Via-me mergulhada numa espécie de nevoeiro aljofrado. 3. Início da nota digital. 3. Aljofrado, o mesmo que dizer que está enfeitado com aljofres, com pequenos cristais que se assemelham a gotas de orvalho. Fim da nota digital. Os espíritos me informaram de que iam ajudar-me, com seus conselhos, para me facilitarem a ruptura dos filamentos luminosos que ainda me ligavam ao corpo. Segui-lhes, com efeito, os conselhos. Tratei de pôr-me em absoluta calma de espírito, vi então desaparecerem os filamentos luminosos. Radical mudança se produziu lentamente em mim. A nuvenzinha aljofrada, de que me via cercada, tomou gradativamente uma forma. Compreendi que se tratava do meu corpo espiritual, que assumia gradualmente uma forma humana. Disseram-me então que, pela força do meu pensamento, eu poderia modelar, à vontade, os meus traços. Não é maravilhoso? Entretanto, os pensamentos e as ações realizadas no curso da existência terrestre contribuem para a criação da natureza íntima do nosso corpo etéreo. Bem consideradas as coisas, vereis agora uma Miss Felícia muito mais moça e, penso, mais atraente. Em todo caso, seria sempre a mesma para você, minha caríssima amiga. Dirigi um olhar ao meu velho corpo lívido e desfeito. Pareceu-me tão pouca coisa. Voltei o pensamento para as pessoas que me eram caras e que eu deixara na terra. Desejava, sobretudo, vê-la ainda uma vez, assim como imediatamente vi você na sua cama, profundamente adormecida. Parecia muito fatigada, porém calma. Procurei entrar em comunicação com seu espírito, mas este não se achava preparado para essa prova. Renovarei a minha tentativa noutra ocasião, entretanto, é preciso que, então, antes que você adormeça, pense fortemente em mim e reconstitua minha imagem pela imaginação. Chegarei assim a fazê-la sair momentaneamente do corpo e a trazê-la até a mim. É o que chamamos uma entrevista no sono. Tornará a me ver e me reconhecerá, mas, naturalmente, ao despertar suporá que sonhou. Lembre-se, no entanto, de que, ao contrário, teremos estado juntas. Fui logo conduzida para longe dali pelos espíritos que tinham vindo receber-me e que me explicaram haver construído o maravilhoso mundozinho deles, tirando daquele nevoeiro aljofrado que eu percebia, condensando-lhe, pelo poder do pensamento, as vibrações infinitamente sutis. Eles projetam nesse meio as formas do pensamento, que se revestem da substância espiritual. Chegam assim,
pouco a pouco, a criar o seu meio. Quanto a mim, como é natural, ainda não me achava em condições de projetar as formas do meu pensamento nesse mundo exclusivamente mental, por isso, os espíritos me conduziram à maravilhosa morada que eles próprios haviam criado. Mais tarde aprenderei, por minha vez, a construir o meu mundozinho pessoal. Quanto ao meio, em geral, somos sempre nós que contribuímos para a sua criação, cada um traz para ali uma pequena parte do todo. Naturalmente, o trabalho é dividido, depois de todos se haverem posto de acordo com relação ao conjunto a ser criado. Grande número de espíritos há que não se ocupam com essas criações, reservadas àqueles que manifestam disposições para essa espécie de trabalhos. A paisagem que me cerca aparece completa por si mesma e maravilhosa, mas é apenas a nossa paisagem. Asseguram-me, com efeito, que, para além da nossa, há outras muito diversas, porque almas há incapazes de apreciar o que se afaste da paisagem terrestre. A minha amiga não pode imaginar quão eletrizante é o sentimento de criar dessa maneira. A intensidade passional com que todos a isso se afazem não se pode exprimir por palavras. Falaram-me da existência de outras esferas infinitamente superiores à nossa e que desejo e espero alcançar um dia, ainda que esse dia deva estar para mim muito distante. Os espíritos eleitos que as habitam executam, pelo poder da vontade, coisas que vos parecerão impossíveis, o que não impede sejam verdadeiras. É dessas esferas que se desprendem as centelhas da vida, sob a forma, por assim dizer, de um fluxo vital que atinge o vosso mundo e é absorvido pelo reino vegetal. Para chegar a dispor de tanto poder, é necessário alcançar-se suprema perfeição espiritual, todos, porém, estamos em condições de ascender até lá. É o que me afirmam. Passo a comentar sumariamente o caso que venho de reproduzir. Chamo, antes de tudo, a atenção para o fato de que a personalidade autora da mensagem se deu pressa em prevenir os experimentadores de que nenhum peregrino do mundo dos vivos chega pela mesma porta ao mundo espiritual, isto é, que cada espírito, sendo uma entidade individualizada e, por conseguinte, mais ou menos diferente de todas as outras entidades da mesma natureza, tem forçosamente que deparar no além com uma situação também mais ou menos diferente da dos outros espíritos individualizados, no momento de entrar no meio espiritual, meio de natureza exclusivamente mental. Essas diferenças, que não podem deixar de ser enormes entre eleitos e réprobos, existem mesmo entre os espíritos que, pela lei de afinidade, gravitam no mesmo meio, embora se trate de diferenças relativas a detalhes secundários, ou à direção de certas experiências inerentes à crise da morte. No caso que nos preocupa, pareceria que as diferenças se referem unicamente à duração de determinadas experiências porque todos os espíritos têm de passar. Nota-se, em primeiro lugar, que a crise do trespasse foi mais fácil para Miss Catcherd do que o é para a maioria dos espíritos. Contudo, ela também refere ter experimentado a sensação passageira da flutuação no espaço. Diz igualmente não haver, a princípio, acreditado que morrera, mas que se curara de súbito, embora essa impressão também tenha sido pouco duradoura. Viu igualmente seu cadáver no leito de morte, também teve o seu período de sono, ainda que muito curto, teve a visão panorâmica dos acontecimentos de sua vida, se bem que sob a forma de uma multidão de lembranças gratas que lhe invadiam a mente. Os entes caros, que ela perdera, se lhe apresentaram em seguida, entre outros, sua mãe. Observou os filamentos luminosos que ainda prendiam ao corpo e conseguiu dissipá-los, concentrando-se em absoluta calma de espírito.
percebeu a nuvenzinha fluídica que havia de lhe constituir o corpo espiritual e, graças à potencialidade do seu pensamento, seguindo o conselho de seus guias, chegou a modelar o próprio semblante, dando-lhe traços juvenis. Presa do vivo desejo de tornar a ver uma de suas amigas, achou-se incontinente perto dela. Do mesmo modo que todos os outros espíritos que se comunicam, foi, afinal, impressionada, sobretudo, pelo grande fato do poder criador do pensamento, no meio espiritual. Deteve-se mesmo, mais demoradamente do que a maior parte dos outros espíritos, a descrever maravilhas desse poder. Sua descrição é importante e instrutiva, porque contribui para que melhor se compreendam certas modalidades do fenômeno, que pareciam obscuras e embaraçosas à nossa inteligência limitada. Aludo aos esclarecimentos dados pela entidade, acerca da sábia colaboração por meio da qual os espíritos operam, para criar um meio geral comum, evitando assim a confusão caótica das iniciativas pessoais. Resta-nos tomar em consideração a revelação última da entidade transmissora da mensagem. A que diz respeito às supremas esferas espirituais, donde os espíritos muito elevados que as habitam enviariam os germes da vida aos mundos do universo, empregando o poder criador do pensamento. Que se deve pensar disso? Responderei que, se atentarmos na impotência inata da ciênciazinha humana, que jamais conseguirá penetrar o grande mistério das origens da vida dos mundos, se considerarmos que a mentalidade humana permanecerá eternamente na impossibilidade de saber como é que uma mônada, 4, inerte de protoplasma se vitalizou repentinamente, tornando-se uma ameba ou transformando-se num líquen. Teremos que convir em que se pode tomar em consideração a fecunda sugestão da entidade de quem procede a comunicação. Início da nota digital, 4. Mônada, significa substância simples. Fim da nota digital. Segundo ela, haveria entidades espirituais muito elevadas que, pelo seu pensamento criador, engendrariam fluxos vitais. Estes, atingindo os mundos e saturando-lhes o protoplasma primitivo, lhe transmitem os germes da vida vegetativa que, graças a um processo evolutivo muito lento, a se realizar no meio físico, através dos 4 reinos da natureza, acaba por engendrar a sensibilidade, depois a motricidade, em seguida o instinto animal, os primeiros albores da inteligência e, por fim, a inteligência consciente de si mesma. É assim que se chegaria à criação de uma individualidade pensante. Paremos aí. Nada impede se haja de aceitar esta solução do grande enigma, tanto mais que, tudo bem considerado, fora desta explicação, nunca se chegará a formular qualquer coisa de racional sobre o problema das origens. Contrariamente, aceita que seja esta solução, se bem ela não nos ponha em condições de penetrar o incognoscível, levar-nos-á, entretanto, a uma compreensão do mistério, ao que nos parece, bastante para satisfazer e repousar o espírito. Com efeito, este começo de solução se fundaria num ato conquistado pela ciência, isto é, que o pensamento humano já dispõe da potencialidade de objetivar formas que ficam gravadas na chapa fotográfica e se materializam e, muitas vezes, se organizam. O primeiro e maior obstáculo racional que se encontra, para aceitar a solução de que se trata, estaria então vencido. Para aceitá-la, bastaria deduzir dali que a potencialidade criadora do pensamento, tal qual se manifesta em a natureza humana, é de natureza evolutiva no meio espiritual e perfectível além de todo o alcance do entendimento humano. É claro que, se admite a sobrevivência, este postulado não só é legítimo, mas também racionalmente necessário.
Dever-se-ia, pois, inferir daí que o fato, experimentalmente demonstrado, da potencialidade criadora do pensamento no meio terrestre oferece base suficientemente firme à concepção de que se cogita e assim a torna cientificamente e filosoficamente legítima. Em outros termos, tendo-se em conta que a ciência oficial não dispõe de uma base experimental qualquer, por onde possa orientar-se na pesquisa das origens da vida no universo, tendo-se em conta que se chegaria a encontrar, na experiência humana, essa base experimental, contanto que se aceite, a título de hipótese de trabalho, a explicação que deu a personalidade mediúnica em questão, segue-se que, até prova em contrário, se está no dever de considerar legítima essa solução parcial do grande mistério.